Olá, meus coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Melissa. E hoje, em véspera de Natal, ou Natal, depende de quando eu postar esse vídeo, eu vou fazer biscoitos natalinos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses biscoitos. Não só o biscoito, mas também o glacê que vai em cima do biscoito, no qual você dá pra você decorar o biscoito. Então, bora lá! Pote, você vai acrescentar duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar e, para finalizar, uma pitada de sal. Depois de colocar todos esses ingredientes secos, você vai dar uma misturadinha, só para ficar mais fácil na hora de você colocar os outros ingredientes. E agora vocês vão adicionar 100 gramas de manteiga ou margarina. Pronto, pesei 100 gramas de manteiga. Agora vocês vão cortar ela em cubinhos. Por quê? Porque vocês vão ter que dissolver ela na massa e ela vai ter que se dissolver aos poucos. Ela em cubinhos vai facilitar na hora de você dissolver ela na massa. E ela tem que ser gelada, porque para se dissolver aos poucos, para ela se misturar aos poucos. Porque se for na temperatura ambiente, ela pode derreter muito fácil e vai estragar a sua massa. Então, tem que ser gelada. Pronto, cortei a manteiga em cubinhos. E agora você vai adicionar na massa. Vamos colocar aqui. Prontinho, coloquei toda a manteiga na massa. Agora vocês vão misturar com a mão e vão fazer em forma de pinça. Vocês vão mexendo na massa, dissolvendo toda a manteiga até ela ficar na textura de uma farofa. E depois que vocês dissolverem toda a manteiga, vocês têm que se certificarem que não tem nenhum pedaço grande aí de manteiga, porque pode estragar a sua massa, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, parecendo uma farofa. Agora na massa vocês vão acrescentar ovo. Eu dei uma mexidinha nele só pra facilitar na hora de mexer aqui. Vocês vão colocar um ovo. E se quiser, uma colher de chá de essência de baunilha. Como é que é esse negócio aqui? Agora vocês vão mexer e quando ela tiver em um ponto que tá quase dando ponto, mas ainda tá meio esfarelenta, vocês vão acrescentar um pouco de água. Não tem uma medida exata de água gelada, mas vocês vão acrescentar aos pouquinhos. Vocês vão acrescentar um pouquinho, mexer e ver se ela tá dando ponto. Se ela não deu, vocês colocam mais um pouquinho e vão mexendo. Nunca coloquem muita água, porque provavelmente vai dar errado. Então, bora mexer essa massa aqui e depois eu mostro o ponto pra vocês como fica. Olha, ela vai ficar assim, tá quase dando ponto, mas ainda tá meio esfarelenta. Então, vocês vão acrescentar um pouco de água gelada. Peguei aqui um pouquinho de água gelada, não vou colocar tudo isso, porque isso aqui provavelmente... Então, eu vou colocar só um pouquinho. Pronto, bem pouco mesmo, só pra dar o ponto. Aí vocês vão colocando mais, caso não dê o ponto. O ponto da massa é essa, que ela não gruda mais na mão, tá vendo? E o tanto de água que eu coloquei foi aquele mesmo, não coloquei mais de água. Quando ela estiver nesse ponto aqui, você não precisa colocar mais água. Coloquei a massa aqui na bancada e eu também coloquei um plástico filme embaixo pra gente poder enrolar ela, poder amassar ela e conseguir fazer as formas que a gente quer. Depois de você ter colocado ela na bancada, não precisa, mas facilita muito na hora de você for enrolar a massa, porque ela pode ficar grudando na bancada. Não sei, mas eu faço isso. Vou fazer, pelo menos. Minha primeira vez fazendo. Vamos colocar aqui. Gente, aí vocês vão colocar aqui. Tá difícil.
um barulho engraçado. Assim, desta forma, embrulhamos a massinha. Agora nós vamos com um rolo de macarrão e vamos enrolar. Enrolar não, amassar. Eu esqueci o nome, mas vocês entenderam. Não deixa a massa muito grossa, porque senão ela pode ficar crua no meio na hora de pôr pro forno. Então, também não deixa ela muito fina que nem um papel, senão ela vai quebrar. Ela vai quebrar, você não vai conseguir formar, fazer a forminha, etc. Essa é a espessura. Eu deixo assim, nem muito gordinho, também não muito fino. Eu deixo dessa forma. Gente, vou admitir pra vocês, eu nunca tinha feito com plástico filme em cima, nem embaixo. Eu colocava direto da bancada e já fazia. Eu tirei até, porque eu também coloquei bem pequenininho, mas eu prefiro colocar na bancada mesmo, aí vai a gosto. Então agora a gente vai na parte de fazer as forminhas. Eu tenho várias forminhas aqui, ó, eu tenho de coração, vários corações, de riminha. Também fiz aqui de estrela, eu fiz de papel, eu recortei, imprimi, recortei. Opa! Vou colocar assim por cima, assim, e vou espetar vou cortar com uma faca. Também fiz de boneco de gengibre, aqueles bonequinhos assim, e 2 pinheirinhos. Eu só vi imagem com 2, então eu falei assim, por que não colocar com 2? Então vamos colocar com 2, né? Vamos lá pegar a faca. Está a faquinha? Meio torta, mas tudo bem. Então, vamos lá fazer a forminha. Opa, quase que eu fiz do lado errado. Tá errado? Tá errado. Vamos fazer a forminha, então. Vários coraçõezinhos aqui. E vocês vão colocar os biscoitinhos numa forma. Eu já untei aqui com manteiga. Vocês vão colocar ela e depois de vocês colocarem todas as forminhas aqui, todos os biscoitinhos, vocês vão colocar por meia hora no freezer e depois no forno pré-aquecido a 200 graus vocês vão colocar direto. Ah, eu também tenho um círculo para fazer o boneco de neve. Caramba, fez ar. Então, acabei de fazer aqui e fiz todos os biscoitinhos. Rendeu 3 formas, uma de pizza e outras pequenininhas, desse tamanho aqui. E se você fizer maior, vai render menos. Se você fizer menor, vai render mais. Você vai colocar no freezer por meia hora. Já ficou meia hora no freezer, agora eu coloquei aqui no forno. E o ponto é quando ele estiver douradinho do lado. Não deixa ele dourar totalmente, senão ele vai queimar e vai ficar ruim. Então deixa ele dourar só um pouquinho do lado, e não deixa ele dourar totalmente. Agora pro glacê, a gente vai precisar de limão, clara de ovo, a gema a gente não vai usar, e açúcar de confeiteiro. Tem que ser açúcar de confeiteiro, senão não vai dar certo. Vou quebrar o ovo aqui. Quebrar o ovo. Ovinho quebrado e a gente só vai colocar a clara do ovo. Ó, gente, antes de fazer o glacê, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Acabei de tirar um do forno aqui e ficou assim, ó. Tá vendo que tá douradinho no canto e não no meio? Então, é esse o ponto. Então agora, vamos pegar a clara e vamos fazer aqui o glacê que a gente já tava fazendo. Vamos colocar a clara na coisinha aqui, no pote. E vamos espremer uma colher, um limão espremido, uma colher de chá. Prontinho, limão espremidinho. Agora vamos colocar aqui. Agora a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro. E agora vocês vão adicionar uma mais meia xícara de açúcar de confeiteiro. Na verdade, vocês não vão adicionar tudo, quase que eu esqueci disso. Vocês vão adicionar metade, bater e depois adicionar a outra metade.
Essa é a textura do glacê. Se tiver muito denso para colocar no saquinho, por exemplo, você pode colocar um pouquinho de água e mexer para ele ficar mais molinho. O meu tava muito denso, então eu coloquei um pouquinho de água e ele ficou mais mole, ó. Mais molinho para poder colocar no saquinho, senão não dá, senão ele não cai, não desce, aí fica ruim, né? O primeiro biscoito de Natal já está prontinho. Olha só como ele ficou. Vocês colocam os confetes quando ele ainda estiver molhadinho, senão não vai colar depois que ele secar. E ele seca bem rapidinho, tá, gente? Olha aqui a outra estrelinha também. E é bem divertido decorar esses biscoitos. Vocês também podem colocar corante. Corante em gel, tá? Porque líquido e em pozinho vai mudar a textura do glacê. Mas pode ficar aí só branquinho mesmo. Eu vou fazer com chocolate, como se fosse corante marrom, mas eu vou fazer com chocolate.